Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Influência com Sotaque. Sou Vini Machado, estou começando mais um episódio com um grande especialista no marketing, um cara que tem história, tem um histórico aí de muitos cases, de muita coisa para trazer. Eu já aprendi com ele nos bastidores, já conversamos um pouco. Alex Pinto, mais conhecido como BX, seja muito bem-vindo. Feliz de ter você aqui com a gente, cara. Obrigado, prazer. O Alex, ele é diretor de marketing, vendas e digital do grupo IMC. Então, assim, tem muita coisa pra gente falar, e uma das coisas mais legais que a gente tava falando, assim, que eu falei da Sotaque, expliquei um pouco, né, desse Brasilzão e falando um pouco sobre esse universo, eu acho que a gente tem muito pra falar aqui. Primeiro que a gente tá falando de marcas internacionais, que tem o objetivo de se nacionalizar, e depois de se nacionalizar, de se regionalizar, né, que é ainda mais, assim, mais fundo de funil ali, se for possível. Eu queria muito entender um pouco como que é hoje o trabalho que você tem com as 3 marcas, fazer um panorama geral, assim, se for possível, para depois a gente entrar nessas perguntas. Vamos lá, vou dar do macro para o micro primeiro, né? Boa. Então, o grupo MC, a gente tem aproximadamente 600 restaurantes no Brasil. A gente tem operações nos Estados Unidos também, mas o nosso grande foco é no Brasil. As marcas mais conhecidas do nosso portfólio no Brasil é o KFC, né? O frango frito mais famoso do mundo, o Pizza Hut e o frango assado, são as grandes marcas do nosso portfólio. A gente tem outras marcas como Viena, a batata inglesa, tem operações bastante diversas, mas essas são as 3 grandes marcas do nosso portfólio. Nosso sistema ele é composto de lojas próprias, da própria MC, e de franquias, né, de parceiros ao redor do Brasil. A gente tem uma presença nacional, tem marcas que estão praticamente em todo o estado da federação, como Pizza Hut, tem marcas que são mais concentradas ainda na região sul e sudeste, como o KFC, e o frango assado basicamente é uma marca de São Paulo. Sim. Né? A gente estava brincando sobre, apesar de ser uma plataforma de restaurantes, né, de alimentação, o modelo operacional dos negócios são muito diferentes. Então você tem ocasiões distintas, ingredientes diferentes, receitas diferentes, e ocasiões de consumo diferentes e, obviamente, clientes diferentes. Né? E eu estava fazendo um paralelo entre a cerveja e iogurte são bebidas. Mas são completamente diferentes. São coisas completamente diferentes. Então vai ser um bom paralelo para o nosso frango frito. Fazer um frango frito e fazer uma pizza não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. São treinamentos diferentes, lojas diferentes. Comunidades diferentes. E mais importante, são ocasiões de consumo diferentes. Sim. Né? E onde que a gente começou a falar sobre influência, regionalismo, o Brasil é muito grande. Acho que o desafio para qualquer marca internacional, a gente tem marcas internacionais com produtos que não nasceram no Brasil, né? Que tem um lastro cultural muito forte de onde eles saíram. A briga para introduzir esse produto, para fazer esses produtos serem bem-sucedidos no Brasil, é a relevância cultural. Né? Esse produto tem que ser relevante no Brasil inteiro. E o que é relevante no Ceará é diferente do que é relevante em São Paulo. E eu acho que, nesse sentido, o marketing influência é muito importante. A gente estava brincando que a criatividade, hoje em dia, ela está muito distribuída, ela está muito dispersa em diferentes canais, diferentes pessoas. Então, quando eu comecei no marketing, você tinha lá um diretor de arte, um diretor de criação, um copywriter. E o mais importante, a mídia, ela era muito mais... assim, muito maior, né? Tipo, no sentido de você coloca na TV, chega em todo mundo. Então você monta um escopo, chega lá. Hoje, tá todo mundo diverso. Cada pessoa tá vendo e consumindo um tipo de mídia diferente. E aí é nosso trabalho de conseguir chegar nessas comunidades de um jeito mais assertivo, né? E o mais legal é que você pode ter um diretor de criação no Ceará, em Manaus, que fala a linguagem local, que entende a sua marca, e esse alguém geralmente é um influenciador. Super. Que são os creators, né? Então imagine você tem em vez de ter um grupo de 20 pessoas trabalhando para a sua marca, você tem milhares de pessoas trabalhando para a sua marca. Isso tem um poder gigante. Obviamente, qual que é o maior desafio disso? É muito fácil você se perder. Errar a mão. O que eu te falei no bastidor. Conseguir um like é relativamente fácil. Duro é vender. Não, viralizar é fácil, mas primeiro, para viralizar ou conseguir um like, será que você tá construindo reputação? E depois, será que tá tendo conversão? E aí um dos papos que a gente também teve foi, a palavra conversão para ti tá no meu entendimento do papo que a gente teve foi, tá, tipo, no topo do negócio.
é gerar venda, é conversão. E eu vejo, é pouco, a gente fala pouco sobre isso. Porque muitas vezes a gente fala de conteúdo, de ideia, de criativo, e a conversão, né? Quais são os KPIs mais importantes de conversão? Como que você realmente entende que aquilo funcionou? E como você constrói uma campanha que você fala, epa, isso tá muito criativo, mas vai vender? Esse teu olhar tá toda hora apurado pra isso? A gente brinca aqui, a gente tem uma frase que a gente usa como mantra dentro da companhia, que é sales overnight, brand over time. Legal. Então é a venda de todo dia, mas você tem que construir a marca ao longo do tempo. A gente não tem 2 recursos para fazer. Vamos fazer. Essa campanha é só de marca. Essa campanha é só de venda. Então, a campanha que é focada em uma promoção tem que construir alguma coisa de marca. E a campanha que é mais, talvez, com peso maior de construção de marca, de awareness, tem que trazer conversão. Então, essa opção de ter 2 campanhas não existe. Toda iniciativa tem que gerar conversão e construir um pouco ou muito de marca, dependendo do peso da comunicação. BX, eu recebi aqui, eu tenho uma notícia aqui que é a KFC e a Pizza Hut tiveram um crescimento de 25% no último ano em vendas digitais. Cara, isso é muito. É muito. Por que vocês acham que conseguiram esse número mesmo? São frentes diferentes, né? Então, no KFC, particularmente, a gente fez uma aposta muito grande na digitalização via autoatendimento. Uhum. Os totens, né, de loja. A gente aprendeu que quando você... E aí tem uma parte antropológica e tem uma parte prática, tá? Quando você bota o autoatendimento na frente do cliente, a primeira reação do nosso time, da operação, foi: cara, isso vai tirar o contato humano, Tá. né? Isso vai tirar... vão perder vendas, porque você está botando no totem. É mais lento, e é de fato, né? Quando você está no totem... Eu gosto mais, tu acredita? Mas eu vou dizer por que você gosta, né? Então, qual que é o nosso ponto? A gente descobriu que a gente vende 10% mais quando é via totem do que via um atendimento normal. Tem 2 grandes razões. A primeira é que você está exposto ao menu de uma maneira mais completa. Verdade. Né? Então você vê a foto do produto. E é intuitivo. Você vai clicando. Mas só 2, só mais 3, só mais R$4. Você vai ver, o caixa já foi. A segunda coisa é uma grande parte do processo de vendas no fast food, isso é muito forte em fast food, que é você sempre tem um adicional. Né? Então você vai pedir um sanduíche, o atendente te oferece uma bebida, uma batata, uma outra promoção. Só que isso depende da pessoa lembrar, a pessoa tem que ser treinada, a pessoa às vezes está um dia não necessariamente legal, ou simplesmente está muito corrido mesmo. Tem muita fila enorme, tem que atender rápido e tal. E às vezes nem sempre a execução é perfeita. Uhum. Quando você vai para um atendimento digital, você consegue fazer isso de uma maneira precisa. Não tem chance da máquina esquecer de oferecer uma batata toda vez que você pedir um sanduíche. Então, isso automaticamente melhora. Um outro fator, isso é um pouco mais... isso é totalmente no campo das teorias, mas eu tenho uma teoria que é a gente é treinado, e você, com certeza já ouviu isso, a não falar com estranhos, a não aceitar sugestão de estranhos. E num mundo de uma praça de alimentação, o atendente, por mais simpático, gente fina... Vai achar que tá querendo empurrar, tá querendo que você gaste mais. Então existe uma tentação nossa, a gente fala, não... Dá uma resistência mesmo. Faz sentido. Quando você tem uma recomendação de um algoritmo ou de uma tela, a sensação é que você está escolhendo. Ninguém está te empurrando nada. Caraca, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Então você aceita mais. Entendeu? Então, mas isso não é científico, tá? Não, isso é a minha teoria, olhando teoria. um pouco como funciona o comportamento das pessoas. Então, de estudo de comportamento mesmo do negócio. Então vocês consideram a venda do totem a venda digital? Exato. Tá. Então, você tem... E aí, quando você vai para o Pizza Hut... Não, além disso, tem a venda do delivery. Então, você soma a venda do totem, a venda do delivery, que é a venda em casa, e a venda em canal próprio. Então, somando essas 3 coisas, você tem o que a gente chama de venda digital. E a venda de aplicativo. É isso, que é aplicativo, que é o canal próprio. Que é o canal próprio. Tá, entendi. Então os aplicativos são os canais próprios, a venda digital do totem e o delivery. E o delivery, que é... Tudo isso entra na venda digital, que vocês cresceram 25%. E que é o marketplace. A gente tem o maior player do Brasil, é o iFood. O iFood, sim, claro. Então, somando tudo isso, dá esse crescimento. Então, algumas marcas cresceram mais em uns canais do que os outros. Então, por exemplo, o Pizza Hut cresceu muito em canal próprio no último ano, né? O canal próprio do Pizza, que é o aplicativo nosso,
já corresponde a 12% das nossas vendas. 12? É um peso razoável. A gente tem ambição para crescer muito mais, mas a gente quer continuar crescendo no iFood. A gente quer continuar crescendo no Totem. Acho que tem espaço para crescer Claro, em todas vocês as pegaram os direções. canais de venda e querem potencializar todos. Porque o consumidor brasileiro mudou, né? A gente viu que no mundo pós-pandemia, no Brasil, você tem menos fluxo em shopping center. Por que tem menos fluxo em shopping center? Porque as pessoas trabalham mais de casa. Né? Então, aquele almoço que você tinha perto do seu trabalho, ele deixou de existir. Ainda que existe um movimento grande de trazer mais pessoas para o presencial, o fato é que nunca vai ser igual. Como antes da pandemia, não. Esquece. Mudou né? mesmo. Então, se você... No melhor dos cenários, você vai perder 2 dias da semana. Né? Ou 100% ou 2 dias da semana você vai perder. Porque Isso muda até o menu, né? Isso muda até menu, Muda pensamento de tudo. Muda tudo. Porque é comportamento. Muda tudo. Muda o horário que você come. Muda o que você come, quando você come. Então, a venda digital permite que você esteja em mais lugares. Então, você tem que estar onde o cliente está. Então, não adianta eu ter uma loja no shopping e, infelizmente, essa loja perdeu 20% de cliente, porque o shopping tem menos fluxo, porque o comportamento mudou, você tem que encontrar uma forma de deixar esse cliente em outro lugar. Claro. E aí, o digital te permite isso, de acercar esse cliente em outras ocasiões de consumo que você, naquele formatinho, não conseguiu chegar. Então, esse é o desafio. Nascer digital é difícil, mas é bem mais simples do que você transformar uma venda offline em uma venda digital. É muito mais complexo, porque você tem que mudar a sua infraestrutura, você tem que treinar suas pessoas de maneira diferente, fazer investimentos. É um outro modelo de negócio. Mas tem que funcionar, é o quadrado dando redondo. Sim. Ele tem que funcionar porque a loja não vai sair ali, né? Então, o processo de produção, aí a gente brinca que a gente ouviu nesse boom de digitalização que teve o mundo nos últimos 3 anos, muitas empresas invertendo a lógica do que eles fazem como core. Né? Então, eu falo, eu não sou uma... Eu vou fazer um paralelo com o nosso negócio, mas a gente nunca falaria isso. Né? Mas eu não sou uma pizzaria. Eu sou uma empresa digital que vende pizza. Entendi. É como a Amazon não é um marketplace, ela é uma empresa de logística. A gente reforça exatamente o contrário. Eu sou uma pizzaria e vendas digitais existem para acessar clientes diferentes e ocasiões diferentes. Mas eu sou o que eu sou. Né? Então, a gente não tem dúvida qual é o nosso produto. O nosso produto não é o app. O nosso produto é um frango, é uma coxinha, é o que pizza. Você vende realmente, no final das contas. Esse é o meu produto. E, BX, sabe o que eu tava pensando também? Falando assim de Pizza Hut, por exemplo. Eu amo a Pizza Hut. Amo muito. E sempre foi, desde que eu era criança. Nossa, vamos comer uma Pizza Hut e tal. Realmente era uma experiência naquela época que chegou uma pizzaria internacional no Nordeste, por exemplo. Hoje a gente vê muito, e eu preciso falar de Brasil, né, porque é o tema muito forte, muito quente aqui nosso, dos sotaques. Hoje existem muitas pizzarias regionais, muito boas, e que têm feito muito barulho local. Né? Então, assim, hoje em dia, eu sei que vocês concorrem com todo mundo que vende pizza. Deve ser uma loucura, porque... e aí a gente começa a perceber em alguns locais, pizzarias que antigamente nem ousavam concorrer com marcas internacionais, mas conseguindo construir uma autoridade local porque fala com aquela comunidade meio que direto. Qual que é o desafio de ter uma marca tão grande, internacional e realmente tão relevante, tão deliciosa, que todo mundo conhece? Hoje a Pizza Hut todo mundo conhece do Brasil, né? É uma marca que tem conhecimento total. Mas ser relevante local, existe uma estratégia para conseguir falar naqueles lugares? Assim, qual que é o desafio maior disso? Como a gente tem restaurante, não tem como falar de comida sem falar de sabor. Sim. Né? Existem uma coisa da Pizza Hut que é o tipo de massa, o tipo de dough que a gente usa, que é realmente uma pizza diferente. O nosso molho, que é a nossa assinatura, alguns ingredientes que são assinatura, são coisas que são core da marca. Pepperoni é diferente, né? São coisas que são core da marca que faz a pizza diferente. Mas existe, dentro daquele exercício de relevância, como que você brinca um pouco com o sabor local. Então, a nossa segunda pizza mais vendida, depois do pepperoni, é a pizza brasileira. Sim. Que foi desenvolvida para o Brasil. Sim. Com elementos da pizza que a galera costuma, do sabor de pizza que a galera... Com o nosso toque, com o nosso molho, com o nosso dough, mas brincar um pouco com essa cultura, eu acho fundamental e é a parte mais óbvia.
né? A gente, ano passado, lançou uma pizza de carne seca. Que massa. Carne seca com catupiry ainda, que é uma combinação ainda mais... Eu adoro. Então, e foi super bem Que a recebido. gente chama de carne de sol. Eu chamo de carne seca, eu sou do Centro-Oeste. Mas é isso mesmo. Mas é isso. Eu sou do Mato Grosso. Eu falo, então, que legal. Eu até te perguntava dando história. Eu falo muito assim, por exemplo, um simples pão francês aqui em São Paulo, a gente chama de carioquinha lá, né? Tem gente que chama de cacetinho, de pão de sal. E aí eu sempre falo, cara... Minha terra fala pão de sal. Pão de sal, né? Um pão francês tem várias formas de falar. E aí a Nike, ela tem um projeto que eu até vi na NRF, que eles estão despadronizando tudo. As lojas que antes elas eram padrão para todo mundo, eles estão construindo lojas, conceito, pelas pessoas locais para poder conversar com a comunidade local. É como se lá vamos dizer que a Nike vendesse pão. É como se a Nike se vendesse pão no Ceará, ela não colocaria pão francês, porque todo o Brasil conhece, ela colocaria carioquinha. Elas estão regionalizando um processo de despadronizar. Você acha que isso é uma tendência, despadronizar os modelos padrões, digamos assim? Tem um nome mais bonito, que é personalização. Exatamente. Que é exatamente a forma que você entende essa marca dessa forma, a forma como você se interage com essa marca dessa forma, então eu vou comunicar com você dessa maneira. Para isso funcionar, de fato, e aí se fala muito de personalização, mas é extremamente difícil. Porque você precisa ter a condição para isso funcionar bem é dados. Sim. Então eu preciso entender que hora que você consome aquela informação, de que maneira, em que formato você consome isso dentro do YouTube, dentro do Instagram, entendeu? Qual a maneira como você interage com aquele conteúdo. Então, se você não tem essa informação, muito provavelmente você não vai conseguir personalizar direito, né? Então, existe uma coisa que é a personalização em escala. Então, você entende, ao invés de tentar entender individualmente os 220 milhões de brasileiros, você entende grupos diferentes. Comunidades mesmo. Comunidades diferentes. Dessa maneira, você isola um grupo e para aquela comunidade você fala de uma maneira diferente. Eu acho que isso já existe hoje. Isso é muito mais comum em e-commerce, né? Muito mais forte em e-commerce. Então, se você compra determinado produto, você é identificado com um perfil e por isso ele te oferece um outro produto. Isso é uma coisa que a gente está trabalhando para evoluir. Então, eu quero entender que o seu dia de comer pizza é na sexta-feira. Então, não adianta eu fazer push e gastar uma grana com isso para você num domingo. Verdade. Entendeu? E a gente quer evoluir para esse caminho, mas a gente precisa de dado. Eu preciso te conhecer bem. Sim. Para fazer isso direito. Com relação ao regionalismo, isso já existe, é uma tendência forte há algum tempo, mas faltava sempre tecnologia para fazer isso de verdade. Com AI, meu amigo, isso vai voar. É isso que eu queria te perguntar da AI também. Isso vai voar. O que é que tu acha que vai mudar, assim, forte dentro do teu business? O que a gente tem que imaginar é o seguinte, como todas as atividades que são repetitivas e são operacionalmente muito duras, elas vão deixar de existir. Então, você vai gastar o trabalho de estratégia e o trabalho de criação mais intelectual, eu acho que vai... eu não sou futurólogo aqui, mas eu acho que vai continuar por bastante tempo. Mas o que é atividades operacionais? Então, é criar uma arte final, adaptar uma arte. Termina que isso vai ser feito por AI. Então, você ganha um tempo enorme e libera espaço mental para focar em outras coisas. Então, esse regionalismo, essa personalização em escala, ela já é grande hoje, é possível ser grande hoje, mas hoje tem muitas barreiras operacionais. Total. É muito difícil fazer 250 artes diferentes. Pensando em cada sotaque. Pensando em cada sotaque. Com AI, isso vai ser talvez um clique. A um comando de texto de ser realidade. Eu acho que já tem muitas coisas avançando, tem muitas ferramentas disponíveis. Outro dia eu vi uma ferramenta que me apresentou o grupo Publicis de adaptação de arte para promoção. Né? Então a gente tem um sistema muito granular de franquias no Brasil. Então, a gente tem 270 lojas de Pizza Hut, por exemplo, ele tem loja praticamente todos os estados da federação. E os preços são diferentes. E o que vende em cada região é diferente. Entendeu? Então, termina que a gente, por deficiência da execução, às vezes, por dificuldade, terminar padronizando. De operacionalizar. Para eu conseguir chegar um banner lá em Fortaleza, eu preciso fazer uma arte, eu preciso imprimir. E hoje, com a AI, você consegue ter uma lista de produtos, uma lista de regiões, uma lista de preços diferentes,
E com um comando você consegue criar 270 diferentes artes para cada uma das regiões e operacionalizar isso, gastando muito pouco tempo. Porque isso até não é possível, mas você tem que ter um exército de arte finalista. Muita gente, é uma loucura. Era inviável economicamente. Então, eu acho que a AI ele vai eliminar custos desnecessários que você tem hoje e vai acelerar o tempo de resposta. Então, as atividades operacionais repetitivas, o que é o chato do trampo, ela vai ser comida pela AI muito brevemente. Eu sempre falo assim, o horizonte nosso de tempo com a AI é sempre de 2, 3 meses. Não é que é 3 anos. Não, é agora. É já. É agora. Cada então, vez mais surge um aplicativo novo, você fala, caralho, não acredito que eu não tenho mais que anotar uma reunião, que vai vir tudo, até com os bullet points do que a gente falou. Isso é uma loucura. Né? Isso é uma coisa que tá vindo muito rápido. A gente não tá conseguindo nem... Piscou, veio outra coisa. E a vida a gente tem que se adaptar a ela. Porque ela vai facilitar muito. Né? Ela vai trazer muito isso. Com a AI, você acha que muda alguma coisa dentro do universo de influência digital? Por exemplo, muita gente... Tem várias teorias. Tem teorias que falam, cara, a influência vai crescer cada vez mais porque é uma forma das pessoas criarem conteúdos personalizados e engajarem sua comunidade. Tem pessoas que falam, cara, a influência com a AI vai ser diferente porque as pessoas vão usar muito mais o tráfego pago, chegando em outras pessoas de um jeito diferente, de um jeito mais criativo. Qual que é a tua visão pro futuro e o que você acredita dentro do marketing de influência hoje? Olha, de novo, eu acho que a AI, ela é uma realidade. A gente não adianta nadar contra a corrente. Ela tá aí e tem coisas maravilhosas acontecendo. Mas eu acho que a influência, anteontem, acho, eu vi por um acaso, o algoritmo do YouTube empurrou um vídeo que eu achei incrível, que eu não tinha visto ainda, numa palestra do fundador da Patreon no South by Southwest, este ano. Pra quem não conhece, o Patreon é um aplicativo que eu uso, né, onde você literalmente apoia financeiramente geradores de conteúdo que te interessam. Né? Então eu suporto alguns pintores. E a história do fundador, ele nasceu como um gerador de conteúdo, como um content creator de música. Né? Ele criou toda a comunidade dele, em função disso ele fundou essa empresa que é bem legal. Mas a palestra dele era sobre o negócio de inverter o funil. Né? Então o funil de mídia e de comunicação geralmente eu alcanço um grupo gigante de pessoas, né? Eu converto esse grupo gigante de pessoas, transformo as pessoas em seguidores. E esse grupo de seguidores eu transformo isso em fãs. Sim. É assim que funciona um gerador de conteúdo, né? Um content creator. As marcas trabalham mais ou menos da mesma forma. Você alcança cliente, você considera, você vende. Sim. A provocação dele é que os content creators e as marcas deveriam inverter esse funil e trabalhar para criar fãs. São os love brands, né? Então, eu acho esse princípio fantástico. Eu acho que as marcas, e aí com o influenciador, o papel dele é criar esses pequenos grupos de fãs, que vão daí construir a base de consideradores e daí gerar mais... Você tende a aceitar uma recomendação muito maior do seu amigo ou de uma pessoa que você segue, ou de um influenciador, do que de uma publicidade fria. Sim. E tem dados que, ainda descendo mais... Tem dados que 73% das pessoas acredita muito mais em influenciadores regionais em comparação aos nacionais. Olha que loucura. Porque eu acho que elas se identificam, né? Eu acho que é muito essa construção de identificação. É mais verdadeiro, né? Então, quando você usa uma grande celebridade, ela tem um valor do famoso stopping power, né? Parei, prestei atenção, ouvi o que você tem a dizer. Mas aquilo é menos autêntico do que se uma pessoa que você sente que está mais próxima. São objetivos diferentes, né? Então... Um influenciador regional, ele tem o poder de falar a minha língua, de estar mais próximo de mim e ser um pouco mais verdadeiro. Ele parece que se importa um pouco mais comigo. E eu acho que não são excluem uns aos outros, mas eles são um grande complemento. BX, eu ia te perguntar sobre monoproduto. Né? Quando a gente fala de frango assado, por exemplo, o nome já entrega ali que é um monoproduto, pode ser que tenha uns zilhões de outros produtos, e eu acho que sempre é um desafio quando a gente fala, por exemplo, KFC, a gente pensa no frango frito. Qual que é a dificuldade de trabalhar monoproduto? Porque eu não acho que é monoproduto, tá? Eu acho que, tipo, tem muitas opções, mas a leitura de fora é que você vai comer um frango frito, né? Então,
E a Pizza Hut também, por mais zilhões de sabores que tem, eu tô comprando pizza. A gente tá falando de marcas muito grandes, com vendas absurdas, crescimento animal, e ao mesmo tempo a gente se conecta a monoprodutos. É estratégico ou é desafiador? Tem desafios. Mas acho que como qualquer... Um restaurante, ele, essencialmente, ele não é um produto. Né? Então, uma pizzaria tem produtos diferentes, porque você muda o menu, você introduz ofertas limitadas. Então, ele é, essencialmente, um ponto de vista sobre culinária e serviço. Sim. Isso é maior do que qualquer outra coisa. Então, o produto ele é parte da estratégia, mas ele não é a estratégia principal. O conjunto entre serviço e oferta. Vou falar separado, porque são coisas bem diferentes. O frango assado, por exemplo, que se tem uma audiência de fora de São Paulo, pode ser que nem reconheça. Tá. Mas o frango assado é uma marca que tem 70 anos em São Paulo, uma marca super tradicional, que nasceu com uma barraquinha de frutas na beira da estrada, e virou uma rede de serviços de rodovia, de conveniência de rodovia. Então, o nome é meio legado. O nome é um legado. Ele não o que eu menos vendo é frango assado. Na verdade, o produto... Você consegue adivinhar qual é o produto mais vendido do frango assado? Carne. Passou longe. Menor ideia. É o pão. Não acredito. Nosso produto mais vendido é o pão de semolina. A gente vende milhões de pão de semolina por ano. Olha que loucura. Então, e o segundo produto mais vendido é a coxinha. O terceiro produto mais vendido é o café. É conveniência mesmo. É uma parada de conveniência, mas tem um produto, assinatura, com que os nossos clientes lembram do nosso restaurante, é o pão de semolina. Tá. É o produto mais tradicional. Mas a razão pela qual eles param pelo serviço completo. Né? Então, nesse caso, bem um clássico, eu sou um varejo mesmo. Eu tenho uma oferta que tem produtos íconos lá dentro, mas eu tenho uma oferta que é mais completa. Ainda que eu vendo mais pão de semolina, e tem pessoas que vão lá só pelo pão de semolina, a parada o motivo da parada da grande maioria dos clientes é muito maior do que isso. Né? Agora, quando você fala de marcas mais jovens, como o KFC no Brasil. Então, o KFC tem um tempo de Brasil, mas assim, nos últimos 5 anos aqui, realmente a marca ficou mais visível. É uma marca que ainda está em construção. Então, eu tenho que ter o meu core produto bem claro na cabeça dos meus clientes. Então, o nosso foco nesse momento é fortalecer que eu tenho a experiência mais indulgente com frango ou frito, ou com sanduíche, ou no balde. Mas eu tenho um produto que é core do nosso negócio que precisa ser desenvolvido ainda, precisa ser conhecido. A gente tem um gap enorme de conhecimento de marca ainda. Né? Então, tem lugares do Brasil que a gente não está. A gente recentemente abriu algumas lojas no norte do Brasil. Então, existem... O nome é uma sigla em inglês, né? O nome é uma sigla, no brasileiro a gente chama de KFC, não chama de KFC, né? Então, KFC é uma sigla que ele não sabe necessariamente o que é. O hábito culinário de comer frango frito é muito diferente, né? A brasileiro come muito frango, sim, a gente come muito frango. Muito, mas não frito da forma como o americano come. Não aquele tempero, não aquela forma. Então, o nosso produto é realmente diferente. E você já tentou fazer um frango frito em casa? Tem alguns vídeos no YouTube sobre como fazer um frango do KFC. É um trampo absurdo. Deve ser dificílimo. Então, o consumidor não sabe disso. Né? Na maioria das vezes, ele acha que o nosso produto é congelado e frito... Não, porque tem o brasileiro... Brasileiro não. É porque o fast food já o tem... ser humano tem um... acho que o fast food produzir uma comida em escala é extremamente difícil. O frango, o KFC, a gente marina na loja, a gente empana na loja e a gente frita o produto fresco todos os dias. Caramba. E o produto tem uma vida útil bem curta, porque a gente quer o produto de melhor qualidade possível para o nosso cliente. Então, a gente não pode produz de manhã e vende até o final do dia. O produto tem uma vida lá na nossa estufa lá de calor, que pode durar até 30 minutos só. Então, ele tem que calcular bem a produção para que não tenha desperdício e para que o cliente tenha um produto fresco. Então, um produto fresco, produzido na hora, empanado na hora, marinado na loja. Então, é extremamente difícil fazer. O consumidor brasileiro ainda não conhece isso. Então, esse é o grande desafio. Como que eu faço ele reconhecer a gente como
o melhor sanduíche do Brasil e reconhecer que tem qualidade, que tem trabalho humano. Quase um artesanato ali de produção. Esse é um desafio importante. O americano, ele já sabe que porque é cultural. É um mega trampo, e ele passa lá, não, esse troço é difícil pra fazer, eu vou aqui comprar porque eu não consigo fazer em casa. A gente ainda tem esse desafio de levar um pouco essa história, esse é o papel da comunicação. Não, e é sensacional, porque vocês têm feito um barulho muito grande. Né? A última campanha que vocês fizeram com o Daniel, eu achei, assim, bem legal. Como foi a construção dela, assim? Qual era o objetivo maior dela no olhar, assim, de chegar nas pessoas? Bem simples, vender mais. A gente tinha uma promoção que a gente queria introduzir no mercado, e a gente queria fazer isso de uma forma não convencional. Uhum. E não usando o velho, compre aqui, passe aqui, compre o preço e tal. E a gente trabalhou com o parceiro na época para buscar essa alternativa. E eles trouxeram o MC Daniel, que nos ajudou, inclusive, a construir parte da história. O tom, a vibe do conteúdo, veio muita coisa dele. Que legal. Ajudou a gente a construir uma música pro KFC, introduziu a gente a outros tipos de influenciadores para a gente construir a campanha juntos. Então, ele foi foi uma mente criativa da campanha também. Então, a gente literalmente fez do limão uma limonada, né? Então, não é só uma atividade promocional, alguma coisa que gera interesse, que construi um pouco de personalidade da marca, né? Que gera proximidade. Então, nos ajudou bastante. E a gente fez isso meio que a quatro mãos com o MC e os produtores envolvidos no projeto. Foi muito divertido. E a gente acabou de fazer agora uma outra iniciativa que era uma vibe bem diferente. Ainda que usando influenciadores, a gente usou influenciadores regionais. Que legal. Então imagina que a forma de dizer, o Ícaro, que passou aqui maravilhoso, pelo canal de vocês, nos apresentou uma ideia de como impulsionar uma promoção que a gente queria divulgar, que é o 2 por R$23,90. E aí falou, vamos fazer claims de um call to action um pouco diferente. O call to action é compre, prove. Chato, né? Sim. Então ele falou, vamos fazer esmague, destrua, detone. Só que falar detonar em São Paulo e em Fortaleza ou em Manaus é bem diferente. Então como que a gente leva essa linguagem do vai lá e chuta o balde de maneira regional? E obviamente isso veio do influenciador. E foi bem legal o resultado. Acabamos de botar na rua a resposta bem positiva. Então a gente está bem animado. Então a gente vai fazer mais e mais coisas como essa. O KFC é uma marca gringa? O nosso produto não é um produto que nasceu no Brasil? Não. Mas a gente consegue comunicar com o consumidor brasileiro de uma maneira relevante, consegue levar para ele uma experiência diferente. Conseguimos. Então acho que esse é o desafio com a comunicação regional. E BX, já morou na Coreia, México, Estados Unidos, em vários lugares. E trabalhando, né, com marketing, com marcas nesses lugares. Qual que é o maior diferencial do Brasil em relação aos outros lugares do mundo? Quando a gente vai pensar mesmo nessa construção de marca. Olha, a gente tem mais coisa em comum que diferente. Legal saber. O ser humano tende a focar muito nas diferenças. É óbvio que o coreano fala um idioma muito diferente, tem uma culinária diferente, tem uma cultura, valores diferentes, mas a gente tem muita coisa em comum. Uhum. Infelizmente, né? Que senão eu não ia conseguir tocar marketing lá. Exatamente porque existem coisas naturais do ser humano, né? O que nos motiva, o que nos faz chorar, o que nos faz rir, é mais ou menos as mesmas coisas. Falando um pouco de mercado, onde que são as grandes... Acho que tem uma... Indo nessa vibe de regionalismo, de influência, a Ásia está muito mais avançada em termos de uso de influenciador para conversão e para construção de negócios do que o Brasil. A gente está avançando super rápido, mas lá você tem marcas que já têm 100% do budget em influência. É mesmo? Isso há 3 anos atrás, quando eu estava lá. Caraca! Então, eu lancei uma marca. Os live shops lá funcionam muito forte, né? Então, esse uso da influência lá já é muito mais presente, é muito mais forte do que no Brasil. Então, eu acho que a gente vai chegar lá. Tem um gap ainda razoável no Brasil. A gente ainda usa o influenciador, um pouco a gente falou, né? Pouco pensando na conversão. Uhum. Muito pensando no gerar o buzz, no gerar o conhecimento da marca,
gerar mais engajamento. Mas tem um amigo meu, Pierre Cohen, que fala menos like, mais toneladas. Muito bom, muito bom. Que é um pouco, essa é a parte mais difícil. Eu lancei uma marca na Coreia onde tinha muito pouco recurso. Então, a gente tinha várias marcas no nosso portfólio. Tinha uma marca de cerveja que a gente lança lá, que é uma cerveja mais barata, de valor, focado num canal que era loja de conveniência. Tá. E a gente tinha pouca grana. Chamava Feel Good. Olha o nome da... a marca mais divertida que eu já trabalhei. Assim, a logomarca era um elefantinho, uma baleia dormindo. Literalmente um design muito louco. E a gente tinha pouca grana. Então, o que a gente fez para as pessoas precisam conhecer? Está focado em loja de conveniência, já não é todos os canais. Né? Sim. É um canal já específico. É preço, então não posso gastar muito em marketing. Então, como que eu faço o negócio? Então, a gente literalmente foi para o nosso parceiro, para a nossa agência na época, e falou: vou fazer uma coisa só com influência. Só com content creator e só com influência. Não tem nada, não vamos fazer nenhum filme, nada. É só isso que a gente vai fazer para deixar conhecer a marca. E aí, a agência veio com uma ideia que era genial e é muito conectada com a cultura local, que era... as pessoas vão numa loja de conveniência e compram produtos diferentes. Principalmente o nosso target era universitário, jovem, sem grana. E ele ia muito na conveniência comprando produtos baratos para fazer o almoço, o jantar, coisas... Tipo, pegava um noodle, pegava um presunto aqui e tal, e fazia um misturão lá, entendeu? Então, e a gente pegou esse influenciador e fez uma série de filmes sobre receitas. O consumidor fazer em casa, e nessa receita, obviamente, estava o nosso produto, né? Então, era, compra essa marca de ramen, de noodles, que é baratinha, compra um ovo, isso aqui, a cerveja, você tem um jantar, um almoço, e lá a cerveja e a comida é muito próximo, muito mais do que o Brasil. As pessoas não tomam... Senta para tomar cerveja, senta para comer com a cerveja. Com a cerveja. Quase como refrigerante, né? É quase como refrigerante. E a gente criou essa série de canais e a marca andou super bem. A gente saiu de... Chegou a ter... chegou à liderança da categoria de preço, né? Em 6 meses. Caralho! Só focando num canal. Só usando influenciador. A gente fez um piloto, deu certo. Bota mais grana. E a gente nunca fez uma campanha. Caramba! Campanha tradicional, Sim, né? tradicional. Era uma campanha, mas era uma campanha focada em conversão. Com influenciadores. Ela tinha preço, tinha um canal de venda, tinha um produto. O produto estava inserido de uma maneira natural, dentro de uma ocasião de consumo que era relevante localmente. Então, isso ainda eu vejo pouco acontecendo ainda. Tem marcas que nascem digitais, né? Uhum. Tipo, São DNVBs, né? Que são... Aqui você vê, acho que cosméticos no Brasil, beleza no Brasil... tá mais avançado nessa área do que o resto da categoria. Mas do mesmo lado, tá tão avançado que toda hora surge marca nova de beleza e tá virando realmente uma briga muito, muito minuciosa ali, daqueles, todo mundo disputando pelo mesmo produto, influenciadores nascem com produtos novos. Até te perguntar sobre isso, o que é que você acha de influenciadores que lançam marcas? Cara, isso é uma realidade... Dizem que marcas que não se tornarem creators vão perder para creators que viram marcas. Eu tenho um filho de 17 ou de 12 anos de idade. Então, obviamente, eu sigo o MrBeast. Né? O racional dele, o racional do MrBeast, que é o maior youtuber do planeta, qual o racional dele é muito legal, que é, eu tenho uma audiência enorme, então eu tenho milhões de pessoas, milhões de pessoas, estou me seguindo. Cada vídeo que eu boto no ar já 10, 15 milhões de views, assim, fácil. O chato é 15 milhões, né? E ele, obviamente, ele tem patrocinadores nesse espaço. Claro. Né? Então, tem pessoa que quer estar lá junto com ele e bota uma grana. O que ele viu cara, a grana que entra de um patrocínio, de uma publicidade no meu conteúdo, para o que eu dou de resultado para ele, se eu tivesse para mim esse resultado, eu ganharia muito mais dinheiro. Esse foi o racional dele. E ele começou a lançar produto. Tem chocolate, tem sanduíche, tem produto, tem bebida, né? E ele decidiu investir em ter produtos próprios, porque em vez de abrir um espaço para uma outra marca, porque ele já tem uma audiência cativa. Então, pensando no inverso, né? Como que você, como marca... se torna um creator. É um caminho mais difícil, porque o cliente tem que mudar, a gente tem que mudar. O mindset do marqueteiro tem que ser de audiência,
de pensar no que o cliente quer ver. Construção de comunidade. É muito mais difícil. Tem marcas que fazem isso muito bem, né? Tipo, o Red Bull faz isso bem há anos, né? A moda você vê isso acontecendo mais, né? Mas é extremamente difícil. Super, até porque as redes sociais das marcas deixam de ser vitrine de produto e como se fosse um menu ali de compre isso e começa a se tornar realmente uma marca creator. Né? Uma marca que gera conteúdo, uma marca que engaja, uma marca que tem voz, uma marca que fala, uma marca que tem opinião, né? É uma construção diferente mesmo, assim, até da construção mesmo de base, né? Você não quer mais ser interrompido. Você quer você quer entretenimento. Eu quero seguir a marca porque essa marca é como se eu estivesse seguindo um blogueiro que eu adoro. Né? Tá indo muito para esse caminho de conteúdo, né? Onde algumas marcas se perdem, às vezes, é quando você tem um conteúdo... No final das contas, você está vendendo alguma coisa. Né? A gente esquece que a palavra marketing vem de mercadear algo. Botar algo para vender. Esse é o papel do marketing. Sim. Se o marketing não vende, não é um bom marketing. E, às vezes, algumas marcas se perdem nisso porque esquecem por que estão fazendo conteúdo. É para vender. Né? Sim, é meio transacional, mas é a verdade. No final das contas, você precisa entregar o resultado. Então, você precisa ter um ponto de vista muito claro sobre o que você quer falar e como isso vai trazer resultado para o seu negócio. Porque é relativamente simples fazer barulho. Não é que é simples, é difícil. Tem muita gente que faz... Não, é simples se você tiver dinheiro. Mas, com intenção... achando um influenciador certo, gente como vocês, ou como uma Ademir, cara, vocês vão conseguir fazer barulho, né? O que a turma se perde é que, às vezes, o barulho não agrega absolutamente nada para o negócio. Então, tem que ter um ponto de vista da marca. Então, a gente começa por ter um posicionamento claro, ter uma oferta clara, ter um cliente claro, e depois você hackeia a cultura. Então, começa por entender o que sua marca tem a oferecer, o que é relevante para a categoria. Então, sei lá, o KFC é um restaurante, é uma marca de alimentação. Né? Vende, produz de alimentação. Tem conteúdos, tem tópicos que não faz sentido a marca estar lá. Uhum. Por mais que seja relevante para a comunidade. Mas não faz sentido porque não é natural para a marca estar. Porque eu não consigo transformar isso que eu estou falando sobre determinado ponto em algum retorno para a marca. Então, a marca tem que ter um ponto de vista antes de começar a fazer isso. Então, define um ponto de vista, olha o que é relevante na categoria primeiro. Né? Então, sei lá, as pessoas, quando falam de comida no Brasil, falam de quê? Elas falam de prazer, elas falam de diversão, elas falam de receita. Então, começa... se relacionar. Começa criando conteúdos falando disso. Não precisa falar do seu produto. Né? Fala de... Mas é o que tu fez na Coreia. Tu pegou e, na verdade... levou um conteúdo, engajou uma comunidade com uma pauta que eles gostariam de ouvir, que seria um conteúdo relevante para eles, e o produto estava lá dentro e foi um sucesso. É muito sobre isso. Claro que no final das contas tem que vender, mas para vender você tem que ter audiência, para ter audiência tem que ter criatividade, e tem que falar com as pessoas do que elas querem ouvir. É uma loucura, é como se você sempre olhasse, eu sempre penso assim, é como se olhasse de trás para frente. Cara, eu preciso vender essa xícara, beleza. O que essa pessoa quer? Né? É muito olhar o que o consumidor quer, o que está no comportamento dele, e você vai puxando até chegar num caminho, assim. Com os influenciadores a gente faz muito isso, essa provocação, para poder criar direito, né? Senão a gente não consegue. E tem o tipo de mídia também, né? Então, imagina que eu desenho. Então, você desenhar com uma caneta e desenhar com o dedo são coisas completamente diferentes. Uhum. Então, o meio influencia no tipo de conteúdo que você vai gerar. Então, o paralelo que eu sempre faço se você vai pintar um quadro usando um pincel, você usa uma técnica. Mas se você vai desenhar na areia, na praia, você não pode usar exatamente a mesma técnica. Sim. Então, se eu for fazer o conteúdo para Instagram e para YouTube, não é a mesma forma. Então, não é eu pegar o conteúdo do YouTube e botar no Instagram. Porque a forma como as pessoas interagem com esse conteúdo é completamente diferente, o que eles esperam ver lá é diferente. Então, é do meio para a criatividade. E não, eu tive uma ideia, ok, agora vamos encaixar essa ideia no Instagram. Bicho, não funciona. Não é assim. Não dá. Mas tem muita coisa. Que demais. Mas tem muita coisa assim aí. BX, eu vou ter que encerrar. Foi um papo, assim, fantástico. É muito legal falar com pessoas que trazem essa experiência, essa bagagem mesmo, assim, de
de ter vivido muita coisa, de ter morado em vários lugares, de entender de verdade o que faz sentido. Eu sempre aprendo muito aqui nesse podcast e eu já era fã das marcas, cara. Agora, com certeza, sou mais. Eu queria finalizar com você dando uma dica para jovens que hoje fazem marketing, que estão entrando nesse universo da publicidade, que sonham sentar numa cadeira de ser um diretor de marketing de uma grande marca, de um grande player. O que é que essas pessoas precisam ter? Ou como elas precisam ser? O que é que elas precisam olhar para poder chegar nesse lugar? Acho que a primeira coisa para qualquer bom marqueteiro tem que ser curioso. O mundo é cheio de histórias incríveis, de maneiras... Não tem uma maneira só de ser bem-sucedido, né? Então... E é tão relativo ser bem-sucedido, né? Ser curioso. Escute tudo, aprenda tudo, fale com gente diferente. Eu acho que essa é a primeira coisa. Mas o marketing, cada dia que passa, está indo para o mundo de growth. A palavra growth é a palavra do momento, que literalmente é crescer crescer o negócio, né? E você precisa de alguns elementos importantes. Não são dois, a gente fala que são 3 elementos importantes. Criatividade é o melhor combustível para qualquer negócio, então tem que ser criativo, mas precisa usar muito dado. Então, esse mundo ambidestro vai ser cada dia mais presente. A AI está aí para provar, marketing performance é um pedaço importante das organizações hoje em dia. Então, o marketeiro vai ter que ser um pouco ambidestro. Tem que estar um pouco nas humanas e nas exatas. Ele vai ter que tocar um pouco as duas história bolas. De você só no criativo deixa os dados para depois não existe mais. Agora, conectando as duas coisas, tem uma palavra que pouca gente fala, às vezes, que é a disciplina. Boa. É muito fácil entediar uma ideia, jogar a ideia fora, depois de 2 meses no ar. Marcas bem-sucedidas no mundo são marcas que são consistentes ao longo do tempo. A gente falou do Red Bull, posso citar o caso de Coca-Cola. Elas não deram um cavalinho de pau na história delas ao longo do tempo. Elas foram muito consistentes, foram evoluindo aos poucos ao longo do tempo. Então eu botaria a disciplina aí para fechar essa combinação. Que aula, cara. Obrigado, viu? Obrigado por ter você aqui. É uma honra mesmo para mim. Fico muito feliz. Espero que vocês tenham gostado também. Foi muito show. E até o próximo episódio aqui do Influência com Sotaque. Valeu, gente.